E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Futebol com Método, que é idealizado pelo preparador físico Túlio Flores. Hoje o nosso papo é sobre alta performance pura. Nós vamos mergulhar num estudo fresquinho da iScience de 2026, liderado por Qin Shang e sua equipe, que basicamente pega a biomecânica pesada lá do laboratório e joga direto para o nosso campo. E olha só a grande sacada dessa pesquisa. Ter mais força nas pernas literalmente diminui o custo elétrico na hora de correr. É isso mesmo. É a capacidade do jogador dar aquele mesmo tiro, o mesmo sprint em alta velocidade, só que gastando uma fração da energia. O trabalho foca em explorar a relação entre a força dos membros inferiores e a ativação neuromuscular na corrida. Esse é um avanço super recente, e a gente vai entender no detalhe como essa ciência toda pode blindar os nossos jogadores na elite do futebol. Para chegar nesses dados, os pesquisadores usaram uma estrutura de ponta, eletromiografia junto com o sistema de captura de movimento Vicon, testando corredores em velocidades de até 14 km por hora. E quem trabalha com futebol sabe bem, essa é aquela zona crítica, exatamente aquele limiar onde o trote leve vira corrida de alta intensidade no GPS. O rigor deles na medição foi absoluto. Eles colocaram o pessoal no dinamômetro isocinético para pegar a força isolada da articulação e também usaram a plataforma de puxada isométrica, a famosa IMTP, que é fantástica para medir não só a força máxima, mas principalmente aquela explosão muscular rápida. A grande métrica que a gente precisa ficar de olho aqui é a ativação neuromuscular cumulativa, ou CNA. Traduzindo do jargão clínico para a nossa prática, isso é o custo elétrico total que os músculos exigem para fazer um movimento. Ou seja, um limiar de ativação menor significa que o atleta está queimando bem menos combustível biológico a cada passada. Parte 1. Força excêntrica e os isquiotibiais, reduzindo a ativação. Dá uma olhada nessa linha caindo no gráfico. Ela prova uma coisa fantástica. Quanto maior a força excêntrica no joelho, menor é a ativação do bíceps femoral. Em outras palavras, isquiotibiais fortes e bem treinados precisam de muito menos esforço neural para frear a perna durante a corrida. Isso acontece por causa da chamada vantagem miofibrilar. Fibras hipertrofiadas conseguem desacelerar a perna na fase de balanço, recrutando um número bem menor de unidades motoras de alto custo. O resultado prático? Uma queda drástica naquela fadiga neural geral que pesa demais durante a temporada. E o mais impressionante dessa história toda é que essa economia de ativação fica cada vez mais evidente conforme a velocidade aumenta, chegando ao seu pico justamente ali nos 14 km por hora. Otimizar essa eficiência não é só um detalhe, é um diferencial gigantesco no alto rendimento. Parte 2. Taxa de desenvolvimento de força, a RFD, a chave para a economia da panturrilha. Agora, olhando para a parte inferior da perna, os gráficos mostram que a taxa de desenvolvimento de força nos primeiros 200 milissegundos é inversamente proporcional à ativação do gastrocnêmio. O que isso quer dizer? Muita força rápida significa uma panturrilha trabalhando de forma quase silenciosa. Mas por que a RFD importa tanto para a eficiência? Porque uma alta taxa de desenvolvimento de força mostra um sistema nervoso central super refinado. O corpo consegue entregar aquela mesma propulsão explosiva, só que recrutando um exército muito menor de fibras musculares e reduzindo a coativação desnecessária. Aí vem a pergunta-chave para todos nós das comissões técnicas. Como a gente pega esses dados clínicos super técnicos de eletromiografia e traduz isso para a estruturação de um microciclo de treino prático no campo? A resposta está nessa ponte entre o laboratório e a realidade da partida. Aquela menor ativação do bíceps femoral lá no teste significa isquiotibiais muito mais protegidos em sprints aos 40 minutos do segundo tempo. Uma alta RFD na panturrilha garante que a explosão do jogador continue intacta no minuto 89. A economia muscular adia a fadiga. Isso muda completamente o nosso paradigma no clube. Antes, o foco era quase sempre construir só potência e força bruta máxima. Agora, a gente vê que a força é, na verdade, a principal ferramenta para construir economia de movimento, derrubando o limiar elétrico que o atleta precisa para se movimentar em alta intensidade. Levando isso para o gramado, o jogador passa a poupar energia exatamente nas fases de transição da mecânica de corrida, na frenagem fluida, impulsionada por isquiotibiais bem fortes, e na propulsão, alavancada por panturrilhas com alta RFD. É o corpo operando com uma eficiência mecânica incrível. Então, para o nosso dia a dia prático, precisamos priorizar estímulos de carga excêntrica para os isquiotibiais dentro dos nossos microciclos. Além disso,
Integrar puxadas isométricas multiarticulares é excelente para afiar a RFD. Precisamos começar a enxergar a força como o alicerce para a economia de movimento no campo. A grande questão que fica para nossa rotina é: a gente está treinando força lá na academia só para levantar mais peso ou para fazer os atletas correrem mais rápido e escaparem das lesões no fim do jogo? Bem, ficamos por aqui. Não deixe de enviar esse vídeo para aquele seu amigo que trabalha com futebol. Siga nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Siga também o preparador físico Túlio Flores. Um grande abraço e até a próxima.